Galera, muito bom dia, boa quinta-feira a todos. Vamos para mais uma live aqui no canal. Bora pro forró. Hoje 27 de fevereiro de 2025. Reflexões pós-baile, né, galera? Ontem estive lá naquele ambiente maravilhoso que é o forró dos ratos, o baile dos ratos aqui em São Paulo, capital. E sempre a gente estando no baile é interessante, né? Muitas coisas acontecem nos bailes, principalmente em bailes bons, como é o caso do baile dos ratos. É um baile incrível. Quem nunca foi, recomendo fortemente, porque é uma experiência totalmente diferenciada da média do que vocês estão acostumados, né? Eu falo por experiência própria. Eu venho de uma cidade do interior do estado de São Paulo, São José dos Campos. Maravilhosa também, por sinal, tem bastante forró. E eu não conhecia discotecagem, né, galera? Não conhecia a questão da discotecagem. Fala, DJ Rob, seja muito bem-vindo, garoto. Galera, também vai ficar gravado aqui no canal, tá? Quem depois quiser assistir, vai estar aqui no canal. E o tema da nossa live hoje são as reflexões pós-baile e como o seu corpo se movimenta de acordo com o que você quer ou não. Essa é a questão que eu vou trazer hoje aqui pra gente bater um papo a respeito. Então, voltando para a questão do baile dos ratos que eu estava falando, quando eu comecei a entrar aqui no mundo do forró em São Paulo capital, faz um tempo já, comecei a descobrir a discotecagem, que é algo assim, quebra muito o padrão, o paradigma que a gente era acostumado antigamente, era baile de banda, né? E aí quem vem das antigas tal sabe desse cenário. E aí os DJs entraram e arregaçaram, né? Fizeram um trabalho incrível, irado. Inclusive vou aproveitar já para agradecer meu parceirão aqui, DJ Rob. Já fez um baile para mim incrível. Rob, sua carreira tá estourando, parabéns, mérito seu. Você fez acontecer de uma maneira muito bonita, cara, né? Então, parabéns, e é isso. Então, galera, o que acontece? Você vai num baile de vinil, você tem ali uma série de elementos acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem muita coisa interessante acontecendo. E eu sou um bom observador, eu vou no baile, eu procuro bem identificar o que está acontecendo ao meu redor, né? E ali na cena do baile dos ratos, a gente vê, cara, uma diversidade incrível. Nós estamos diante de um momento único no forró. Seja muito bem-vindo, Nando Gonçalves, do Viajando pelo Roots. Então, galera, o que acontece? Ali nós temos uma infinidade de coisas acontecendo, coisas das mais diversas. Então nós temos DJs nacionais, DJs que estão já em carreira internacional. Nós temos uma galera que vem de outros países para dançar, né? Como é o caso de, por exemplo, uma amiga que eu bailei com ela é alemã. Outra, por exemplo, que é francesa, eu postei aqui no canal recentemente. Então nós temos acesso a uma cultura riquíssima, seja em questão de música, seja em questão de dança, seja em questão mesmo de relacionamento com pessoas diversas. Então aproveitem, galera. Isso tudo está disponível dentro dessa nossa janela de vivência agora. Isso não era possível há vários anos atrás. Não tinha baile de discotecagem, por exemplo. E o porquê? Qual a importância do baile de discotecagem para nós forrozeiros, né? Ali a gente consegue encontrar com pessoas que vão trazer conhecimentos, vão agregar conhecimentos, informações riquíssimas para nós. Então eu digo por mim que a minha dança se transformou muito depois que eu comecei a viver no ambiente da discotecagem, porque você abre uma janela que você não estava olhando para ela antes, né? Então, e outras influências são muito grandes. Isso gera festivais, isso gera produtores, isso gera mais bandas, inclusive, porque as bandas precisam se reciclar para poder entrar nesse novo cenário. Então as próprias bandas começam a ouvir os artistas antigos e trazer coisas daquela época que eram muito boas para o cenário atual. Então, assim, só tem a agregar mesmo, né? Se você ainda não foi num baile de discotecagem, galera,
é uma recomendação forte. Bom, vamos para a reflexão então dessa semana aqui, né? Que é referente aí a como o seu corpo se movimenta. Ele se movimenta de acordo com o que você quer? É uma pergunta difícil, né? Porque nem sempre o nosso corpo vai se movimentar, se deslocar exatamente do jeito que a gente gostaria. Porque é um desafio muito grande, né? Você conseguir controlar seu corporal dentro de uma dança com vários elementos acontecendo e fazer com que ele se comporte 100% do jeito que você quer é praticamente impossível, né? Sejam bem-vindos, Caminho do Roots. Estão sempre aí na área. Então, galera, eu quis trazer essa reflexão hoje para nós em relação a como que o nosso corpo se movimenta dentro das danças, dentro do baile. Por quê? É uma das dificuldades que eu mais tenho visto no baile. Eu fico bastante dos lados, assim, eu reparo bastante nas pessoas, né, como elas estão dançando. E é bem perceptível que muitas vezes a pessoa gostaria que o corpo dela se movimentasse de uma certa maneira, mas ela efetivamente não consegue, né? E o porquê que isso acontece, como resolver, enfim, né? Vamos tratar um pouco a respeito disso aqui. Com os nossos alunos aqui, do Bora Pro Forró, a gente repara que existe uma questão importante aí, que é a estrutura do corpo, né? Como o seu corpo está dentro com a sua coluna, alinhado com os seus pés e tal. Marcações muito alongadas ou marcações muito curtas, tudo isso influi muito na estrutura do corpo. Então, quando a pessoa começa a se deslocar para frente, para trás, ou para um lado e para o outro, direita e esquerda, é importante você conseguir identificar como que esse deslocamento está acontecendo. Então, procurem profissionais também que possam ajudá-lo a chegar nessa consciência, porque é algo assim que você fala, cara, queria que meu corpo tivesse se movido dessa forma nesse movimento, mas ele não respondeu. Então, muitas vezes, sozinho, você não vai conseguir chegar nesse lugar, porque é um lugar difícil mesmo, né? Exige uma certa consciência e um trabalho em cima disso. Muitas vezes é preciso que você faça, repita o movimento algumas vezes para que você consiga identificar por que seu corpo estava se deslocando de uma maneira que nem você queria, né? Então, galera, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Live vai ficar gravada aí para vocês, tá? Uma outra coisa muito importante, galera, nesse ponto do deslocamento do corpo, tem a ver com como que a pessoa ouve a musicalidade. Por exemplo, o condutor, ele vai fazer uma movimentação, ele está ouvindo ali aquela música, e de repente ele vai ouvir a música vai passar pelo cérebro dele, vai descer para o corpo para poder se movimentar. Nesse intervalo acontecem muitas coisas, né? Então, a partir do momento que você identifica a batida da música aqui, você tem que transferir tudo isso para o seu corpo. E às vezes tem o peso do corpo, né? Tem todo a informação do corpo acontecendo, e muitas vezes você não consegue segurar seu corporal, né? Então é importante você identificar essas questões, porque é um dos problemas mais comuns no baile. Além de falta de ritmo, também é outra coisa muito comum. Bom, galera, então nesse ponto aí de movimentação, de como o seu corpo se desloca, procurem realmente um professor que consiga enxergar qual é o ponto que está acontecendo com você especificamente. Porque assim, eu acho, respondam aí para mim, eu acho que é muito frustrante quando você tenta movimentar seu corpo de uma maneira e ele não responde. Pelo menos para mim é algo que me desafiava e continua me desafiando, porque como eu falei no começo, você não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Vão ter momentos em que você vai conseguir se deslocar e outros não. Mas a questão é como que isso está evoluindo. Então você pega pessoas no baile que estão indo lá há décadas, né? Eu conheço pessoas que estão indo no baile há décadas e elas estão com o mesmo tipo de movimentação corporal. E isso acontece porque a pessoa não está se empenhando em corrigir isso tal, e nem proporcionar uma dança confortável para o outro. Porque uma coisa é o seguinte, galera, é você não se desenvolver para si próprio. Mas quando nós estamos dentro de uma dança a dois, nós estamos proporcionando alguma experiência para outra pessoa, né? Falando assim bem hipoteticamente, pense na experiência do cliente, né?
Quem que é seu cliente? Seu cliente é seu par. Então você tá lá no baile, tá dançando, e de repente você oferece uma dança toda desengonçada pro seu par. Não por culpa sua no primeiro momento. Você tá indo no baile as primeiras vezes, você tá indo para se divertir. Mas se você já é um dançarino que já está há mais tempo indo pro baile, e você chega lá e muitas vezes quer dançar com todo mundo. Mas será que você mesmo oferece uma dança confortável para as pessoas? Pense um pouco nisso, é uma reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. É muito fácil falar assim, fulano não dançou comigo, Beltrano não quis dançar comigo, fulano é mala, Beltrano é mala. E assim, mas e vocês? Né? E você pessoalmente, você consegue identificar o que você está fazendo pela sua dança e para que as pessoas que estejam dançando contigo e que venham a dançar futuramente, elas vejam aquilo que ele dançar. Galera, falando uma coisa aqui, assim, numa boa, tranquilamente. Por exemplo, na minha caminhada com o forró, eu percebo que foi gradativo a questão de mais e mais pessoas querendo dançar comigo. Né? Não estou tentando falar que, nossa, eu danço muito bem, nada disso não. A gente está aprendendo diariamente, eu tenho muita coisa para aprender, muito mesmo. Eu vejo alguns dançarinos que são muito fora da curva e a gente olha e fala, cara, eu ainda tenho uma caminhada longa até chegar nessa pessoa aqui. Né? Vou citar 3 aqui que eu gosto da dança, lógico que existem muitos outros, acho que eu vou citar 4. Queria primeiro começar com uma mulher, a Pia Ovali, né? Ela é uma referência para mim como conduzida, ela é incrível, a forma que o corpo dela se movimenta, galera. Se vocês ainda não a seguem, sigam ela, a forma que o corpo dela se movimenta como conduzida é incrível, é muito bonito de ver. Sem contar que existe um fator muito importante que é a feminilidade dela dentro da dança. Ela consegue expressar toda a feminilidade dela dentro ali das movimentações. Aí falando de condutor, a gente pode pegar um dos avatares aí que eu gosto muito. Vou começar hoje diferente, vou falar do Bento Salles. O Bento Salles tem uma forma de se movimentar única, né? Ele consegue uma precisão incrível nos movimentos dele. Então, assim, se vocês não seguem também, toda essa galera aqui fica como referência aí para vocês pesquisarem. Vamos falar de mais um aqui que eu acabo trazendo direto, que é uma dança que eu gosto demais, que é o Marinho. Marinho Danças, ou Dança, acho que é o Instagram dele. Cara, a precisão também dele, no caso do Marinho, tem a ver com uma precisão musical. Então você percebe que a forma do corpo dele se deslocar tá totalmente dentro da música, totalmente dentro da musicalidade, é incrível. Ou seja, galera, vamos para os finalmente aí, vamos para a conclusão. Se você está há um tempo no baile, esse recado é para você que já está um pouco mais de tempo no baile, não é para você que é iniciante não. Para você que é iniciante, procure uma escola de forró para que você consiga aprender o básico, enfim, vá se desenvolvendo. Para você que já está há mais tempo no baile, tá com aquela dança, a mesma dança, é uma coisa muito pessoal. Então, por exemplo, olhe para a sua própria dança e procure identificar isso que eu estou falando. Que momento que você está vivendo dentro do forró? O que você quer com a sua dança? Você é aquela pessoa que vai no baile e fica esperando as pessoas te chamarem para dançar? Não tem problema, tudo bem. Só que assim, quando você vai no baile, dança a primeira vez no salão, de repente você tem uma dança bacana, uma dança limpa e bonita, é natural que mais e mais pessoas vão começar a chamar vocês para dançar, uma coisa natural. Então, não tem a ver com assim, com venda de aula, nada disso, mas tem a ver com o seu próprio desenvolvimento. Procure materiais, procure ir para o baile para poder se entregar, de forma que as pessoas que estiverem dançando com vocês sintam essa entrega e queiram cada vez mais dançar com vocês. Então percebam assim no baile, ó, mais uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Olhem no baile que é perceptível que sempre as mesmas pessoas que dançam bem, elas sempre estão dançando. Porque quando elas param uma dança, reparem nisso, elas param a dança, vem outra pessoa e chama. Para uma dança, vem outra pessoa e chama. Isso quando, em casos mais extremos, né, de pessoas que dançam muito bem, em casos mais extremos que as pessoas ficam do lado aguardando para você
para dançar com ela. Por quê? Porque é uma dança confortável, porque a pessoa se entregou para aquilo, sabe? Então, se você já é velho de baile e tá lá direto e percebe que o seu corpo não tá se deslocando da forma que você gostaria dentro das movimentações propostas pelo condutor, se você for conduzida, ou o condutor, aí acho que é pior ainda na minha opinião, não sei, falem aí para mim. Mas é quando o próprio condutor não consegue se deslocar de uma maneira que ele queria. Porque aí, além dele não conseguir se deslocar de uma maneira correta, ele pode influenciar negativamente a movimentação da conduzida ou do conduzido. Por quê? Por exemplo, se eu estou lá como condutor, conduzindo uma pessoa, e eu estou me deslocando, empurrando o corpo dela para frente ou para trás, por exemplo, o que vai acabar acontecendo? Essa pessoa que está dançando comigo, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir se deslocar porque ela já tem uma pressão absurda sobre ela. E aí eu gostaria de trazer mais um ponto para mim, falando, né, sobre essa reflexão pós-baile ontem, Baile dos Ratos. Às vezes eu não consigo, até mesmo como condutor, tá? Isso é mais brutal quando é para conduzida, mas eu como condutor às vezes não consigo fazer determinada movimentação por causa da conduzida. E aí? É meio maluco isso aí, né? Porque assim, ó, se a conduzida se desloca, se movimenta de uma maneira muito errada, muito estranha, o condutor ele não consegue se preparar para aquilo ali, né? Por mais experiente que o condutor seja, às vezes é um condutor muito bom. E aí fica até uma questão aqui legal de trazer também, a respeito de que às vezes alguns professores de forró, eles não dançam no salão. Não sei se vocês já repararam. Tal, é algo bem comentado no meio do forró. A galera que frequenta o forró acaba falando bastante sobre isso. Tal professor não vai no baile, ou então tal professor não dança com ninguém, ou então tal professor é mala, tal professor é isso e aquilo. O que acaba acontecendo, galera? Os professores, eles por terem uma consciência corporal maior, né, já tá mais habituado com tudo que acontece, eles percebem assim, bom, determinadas pessoas não vão conseguir executar, né, aquela movimentação proposta. Então, os professores, primeiro, tem que pegar mais leve com quem está iniciando. Só que às vezes a pessoa não é iniciante. Vamos falar as coisas corretas aqui. Às vezes a pessoa não é iniciante. Você vê aquela pessoa no baile lá faz 400 anos, né? E aí a pessoa está com a mesma dança. E de repente ainda falando mal dos professores, né? Agora eu tô aqui no lugar de defender os professores nesse ponto, que eu acho que é um ponto que faz sentido, tá? E também tendo a outra experiência, né? Falando do lado do aluno ou da pessoa que tá lá no baile, bailando, e os professores, por exemplo, não chamam. Não é isso que eu quero dizer. Não é para levar nem para um extremo e nem para o outro. É para a gente ter um bom senso e ir para o meio do caminho. Então, o que acaba acontecendo? Você quer dançar com os professores no baile? Não tem problema, tá todo mundo lá para fazer isso mesmo. Ontem mesmo eu tava no baile, por isso que eu tô trazendo essa reflexão. E galera, eu danço com todo mundo, né? De vez em quando eu fico no ladinho ali para analisar o movimento do baile, o que tá acontecendo, né? Às vezes a gente dança, às vezes a gente para. Mas eu gostaria de ir finalizando por aqui essa nossa reflexão e deixar para vocês esse recado de que se o seu corpo não está se movimentando da forma que você gostaria, acho muito importante que você olhe para isso e pare de reclamar do próximo, né? Comece a se responsabilizar pelas coisas que você faz, porque o que o seu par faz você não vai conseguir resolver. Agora, o que você faz, como que você se comporta dentro do baile e dentro das suas movimentações, isso sim vai trazer para você uma forma de você ser muito mais bem visto, bem quisto dentro do baile. Deixa eu ver aqui o comentário da Jana. Eu acredito que não é uma questão de mala ou não, mas sim de humildade, tanto da conduzida quanto do condutor. E ter consciência do limite corporal, mas que o extremo traz emoções tanto positivas ou não. Perfeito, perfeito. É essa questão, né, do extremismo, né? Então, um exemplo, é pegar professor que não vai dançar com ninguém, né? Ou pegar uma pessoa que está indo no baile há 10 séculos lá e não se desenvolve. Então, acho que tem esses dois extremos, né? Essas duas pontas, tanto um lado quanto o outro, acho que não é bom. Então, tanto os professores dançarem, proporcionarem danças boas para as pessoas que estão no baile dentro do limite que aquela pessoa tá, porque um professor, ele tem uma consciência muito desenvolvida do que ele consegue fazer com a pessoa que ele está dançando, com o seu par. Logo no início da dança já.
Ele percebe ali o que é possível e o que não. Então, não adianta jogarmos a culpa ou no professor ou na pessoa que está lá no baile. Eu acho que é responsabilidade mútua. É saber o professor a sua responsabilidade e o dançarino que está no baile a responsabilidade dele também. Obrigado pela colocação, Jana. Galera, então é isso. Poderia ser uma live bem mais extensa, mas acho que não faz tanto sentido. Eu gostaria de trazer essas reflexões mais rápidas, né? Em doses pequenas, para que a gente possa ir digerindo e semana após semana a gente faça essas reflexões e consiga expandir esse rolê, né? Com que mais pessoas possam vir para o forró e se sentir bem e acolhidas dentro do nosso movimento. Beleza? Gratidão a todos que passaram por aqui ao vivo. Não esqueçam de deixar seu like, é muito importante para que a gente possa trazer sempre conteúdo para vocês. Nós que agradecemos, Jana. Lembrando que o conteúdo vai ficar gravado para você que não conseguiu assistir ao vivo. E deixem aí, caso queiram mais informações, alguma coisa a respeito das nossas aulas. Só gostaria de encerrar com um último recado. Tem bastante gente, tem uma galera nos pedindo aqui para abrir uma turma exclusiva de musicalidade, tá? Então, depois, caso você tenha interesse, você que está assistindo essa live tem interesse, nós vamos abrir pouquíssimas vagas, porque nós queremos dar uma ênfase nessa primeira turma de musicalidade, vai ser algo fora da curva, não tem ninguém aí no mercado. Acho que tem um professor, né, que ele mora atualmente em Portugal, que está trabalhando pesado essa parte da musicalidade. Eu estou em parceria com a minha amiga Ana Santos, que está desenvolvendo esse projeto de musicalidade dentro do forró, né? Trazendo para dança junto comigo. E vai ser algo fora da curva. Então, se vocês têm interesse, a inscrição vai começar e terminar muito rápido, porque vai ser um projeto único. E essas pessoas que estiverem inscritas vão dar um salto assim absurdo na sua dança. Beleza? Tamo junto e bora pro forró. Bom dia a todos!